Ok, boa noite. São já 7h30 agora, em ponto. Nós somos o SIM, Espiritistas em Michigan. Nos reunimos aqui em Farmington Hills, Michigan, entre a milha 13 e a outra rua que eu nunca me lembro. Orchard Lake. Isso, obrigado. Sempre me confundo, que eu não sou bom em geografia de ruas. Todas as quintas-feiras, a partir das 7h30, a gente pede sempre que possível chegue um pouquinho antes, 7h15, para a gente ter tempo aqui, às vezes de bater um papo também antes da gente começar, mas também de poder acalmar os ânimos, chegar aqui mais tranquilo, né? Para ajudar a pessoa que vai expor o tema do dia, que hoje é nosso amigo Clayton. Então daqui a pouco ele vai falar um pouquinho aí do assunto do Livro dos Espíritos, né? Ou do Evangelho. Livros dos Espíritos, só para ver se ele está atento, ver se ele estudou, né? E, bom, sejam bem-vindos. Eu sei que tem gente aqui que eu não conhecia ainda, colega nova, amiga nova nossa, então seja bem-vinda. Nós temos essa reunião às quintas-feiras, 7h30, como eu disse. Então, inicia-se com uma palestra, com uma exposição sobre um assunto dentro do doutrina espírita. A gente sempre tenta intercalar entre o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e alguns temas livres, mas sempre dentro da doutrina, da codificação, ou livros ligados à doutrina espírita, obviamente. A missão do SIM é divulgar o Espiritismo, é fazer com que mais pessoas entendam o Espiritismo, não é divulgar simplesmente por atrair mais pessoas, mas fazer com que mais pessoas entendam o que é o Espiritismo e que a gente possa dividir um pouco do conhecimento que a gente tem. Essa, eu acho que é a maior missão. Ao mesmo tempo que nós temos essa palestra, ou essa conversa, nós temos a evangelização das crianças. Então, para criança a partir de 4 anos, 3 anos, dependendo da situação, a gente tem algumas pessoas que ficam cuidando das crianças e ao mesmo tempo fazem um trabalho de evangelização, ensinando, obviamente, o Evangelho de Jesus, né, aquilo que a gente tem dentro da doutrina, que é cristã, para as crianças de uma forma mais lúdica e ao mesmo tempo elas têm algumas atividades, assim elas ficam calminhas lá do outro lado e deixam os pais assistirem aqui. O ponto mais importante de tudo que a gente faz aqui hoje, com certeza, é a palestra. É um momento onde a gente pode realmente tentar aprender alguma coisa nova ou reforçar algo que a gente já conheça e, mais importante, que a gente possa refletir sobre aquilo. Então esse é o ponto mais importante. Quando a gente fala de uma casa espírita, um tratamento, qualquer coisa que seja, esse é o mais importante. Então depois da palestra nós temos o passe magnético, né? Para quem não conhece, a gente pode também explicar depois aqui. O passe magnético ocorre na sala ao lado. Eu vou chamando as pessoas depois, né? Dependendo do número de médicos disponíveis. E o passe magnético, obviamente, ele é voluntário, ninguém é obrigado a fazer, só se tiver interesse. Temos também, após o passe magnético, água fluidificada. Temos aqui um chazinho, uma aguinha também para durante a palestra ou depois, alguém fica à vontade. Nós fazemos nossa divulgação através de várias mídias sociais. Então nós temos Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Fiquem atentos para quem não está no grupo, pede para a gente inclui, né? Existe um grupo específico no WhatsApp que a gente divulga tudo que está acontecendo. Existe um grupo específico no WhatsApp para caridade, quando a gente faz os eventos de caridade. Então, um dos pontos fortes aqui que a gente tenta sempre fazer dentro do Espiritismo é a caridade, né? A gente sempre fala isso. Então tem o Ivo aqui, nosso colega, que é responsável por isso, e ele está trabalhando aí, né, Ivo, para conseguir trabalhos de caridade que a gente possa fazer em grupo. E eu sempre gosto de refletir aqui e falar, a caridade que a gente está falando não é só caridade material, a gente faz a caridade todos os dias dentro da nossa casa, com o nosso vizinho, com o nosso amigo, no trabalho, isso é caridade também. Essa a gente tem que praticar todos os dias. A caridade que a gente tenta fazer aqui é mais a organização para ajudar alguma instituição, alguma organização. E o Ivo, se alguém tiver algum interesse, alguma coisa, pode conversar com o Ivo. A gente sempre que tem alguma coisa, a gente divulga pelos nossos canais. Temos também do lado de fora uma quantidade boa de livros, né, da doutrina espírita. Fique à vontade, é de graça, pode pegar, ficar quanto tempo precisar.
Temos uma lista que está sendo atualizada, porque ela está um pouco desatualizada, mas os livros estão ali de qualquer maneira, é só pegar. E depois de todo esse trabalho que eu falei, né, então a palestra, os passes, a evangelização das crianças acontece em paralelo, e depois o público é dispensado, e aí algumas pessoas que trabalham na casa, também são voluntários, médiuns, vão fazer um trabalho mediúnico. Dentro do trabalho mediúnico, uma das coisas que é feita é a vibração, né, ou as vibrações para os nomes que estão no livro de vibrações. Então vai passar aqui um caderno, um livro que você pode colocar nome de pessoas que você acredita que precisa de alguma vibração, alguma ajuda, e durante esse trabalho mediúnico, a gente obviamente com a ajuda do plano espiritual, tentar fazer essas vibrações para ajudar de alguma forma as pessoas que precisam. Basicamente é esse o nosso trabalho aqui. Temos grupos de estudo também, então nós temos o nosso amigo Antônio Babler lá atrás. Toda segunda-feira a gente está no estudo do livro dos médiuns. É um estudo longo, né? Visa entender mesmo o livro dos médiuns. Esse estudo está acontecendo todas as segundas das 8 às 9h30. Já está em andamento, obviamente, mas se alguém já tem um conhecimento e tiver interesse de entrar no grupo, conversa com o Antônio Babler, que aí ele vai de alguma forma iniciar vocês nesse grupo. E é feito através do Zoom. Tudo bem? Esqueci de alguma coisa aqui? Acho que não, né? Tá bom. Temos também uma caixinha lá, a gente não costuma pedir, mas para doações, lógico, para manter as coisas da casa, a gente sempre precisa de alguma ajuda mínima que for, mas sempre ajuda para manter o chazinho, o bolinho, essas coisas que a gente tem aqui e manter a casa. Tá bom? Obrigado. Vou convidar o Cleito aqui, vamos fazer uma subida vibratória juntos aqui, uma oração, ou você prefere fazer isso? Não, por favor. Então, vamos lá. Vamos então nos acalmando, nos tranquilizando, deixando todos os nossos problemas do lado de fora, deixando nossas mentes tranquilas. A gente sabe que a gente vem sempre mais atarefado com as coisas do dia a dia, do trabalho, mas hoje aqui, esse momento é para o nosso espírito, para a gente poder se conectar a Jesus Mestre, aos nossos mentores individuais que nos trouxeram aqui em segurança, a todo o plano espiritual, aqueles protetores dessa casa, aqueles que estão aqui conosco, nos ajudando, nos apoiando também. Pedimos a Ele a sua orientação, a sua proteção, orientando a palestrante de hoje também, orientando a todos nós para que possamos ficar atentos, alertas, entendendo o que está sendo falado e, no máximo possível, absorver os ensinamentos de Jesus, a quem humildemente agradecemos por esses ensinamentos e pedimos que nos leve até o nosso Pai Maior, a quem agradecemos pela nossa vida, por todas as oportunidades, através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muita energia positiva aqui para o Cleiton, né? Obrigado. Para fazer a nossa palestra. Obrigado a todos. Obrigado pela presença dos encarnados e desencarnados. Na verdade, o maior beneficiado sou eu mesmo, né? Porque eu tive que estudar, tive que reavaliar tudo aquilo que a gente acha que sabe. Cada vez que a gente lê o livro dos Espíritos ou o Evangelho, a gente aprende mais alguma coisa. Então, a doutrina é muito ampla, tem muitas informações, e eu me lembrei agora de uma coisa que o Michelangelo falou, né? Quando ele foi falar sobre o Davi, ele falou, não, ele já estava lá, né? Eu só tirei o excesso. Então, assim, a mensagem está aqui. Provavelmente eu vou passar uma mensagem de pedra, mas cada um vai ter a capacidade, né, do cinzel de tirar essa mensagem de lá. Então, vamos conectar ao mais alto e receber essas vibrações. Então, a ideia não é se conectar a mim, ouvir o que eu estou falando, né? Mas elevar o pensamento e pensar no plano maior. Eu vou comentar então sobre o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6, da vida espírita. Eu vou começar falando sobre a doutrina, né? Então, o Espiritismo é uma doutrina que liga a religião, que liga ciência e liga filosofia. Então, quando Kardec começou lá atrás a fazer a codificação, ele falou pra gente, se a gente se afastar da ciência, fica com a ciência, né?
Então, tem muito do que está escrito nesse livro, tem muito que está colocado que veio da filosofia e a ciência está provando agora. Então, muitas coisas que a ciência está colocando para a gente demonstra que o espiritismo estava na vanguarda, né? Os espíritos vieram trazer para a gente. Eles não vieram ensinar a gente, eles vieram mostrar como é essa vida real. Então, fala-se muito sobre ciência e como a matéria está ligada à energia. Então, Einstein já colocou a famosa equação que energia é igual a massa vezes uma constante. E essa ligação mostra como nós, como espíritos, nos ligamos tudo à vida, né? Como energia que nós temos, como vibração, nós estamos conectados à matéria. E isso é necessário para que a gente aprenda, né? Então, o Ricardo comentou na semana passada sobre o espírito, o perispírito e a matéria, né? O espírito precisa do perispírito para se desenvolver e para se mostrar. Então, não existe espírito sem perispírito. Pode estar desencarnado, que é o que a gente vai comentar hoje. Mas ele sempre vai precisar do perispírito para poder trabalhar sobre a matéria e demonstrar. Então, a ciência fala muito sobre espectro de luz visível, física quântica, né? E como tudo isso está ligado na nossa vida. Como essa questão da física começa a nos afetar ou começa a aparecer na nossa vida que a gente nem sequer faz ideia. Então, a gente fala muito sobre o que eu vejo, o que eu faço, o que eu toco, mas a física quântica começa a mostrar para a gente que existem mundos que nós sequer conseguimos observar e que demonstram como toda essa energia está conectada. Então, a luz visível é uma parcela pequena, né? E assim, muita gente fala, mas eu não vejo, se eu não vejo eu não acredito, né? Se eu não toco eu não acredito. Então, o que a gente vai fazer então com o infravermelho, com o ultravioleta, né? Várias coisas que o ser humano começa a desenvolver, começa a penetrar toda essa questão e começa a apresentar para a gente, né? Então, Einstein já colocou alguma coisa lá atrás e a gente percebe que a física ainda está muito limitada, né? Vai demorar muito tempo enquanto a gente está se desenvolvendo moralmente para chegar nesse ponto. Os espíritos puros precisam de um perispírito também, né? E esse perispírito, então, que ele absorve do plano que ele está, né? Então, se ele está na Terra, ele vai absorver esse perispírito, vai variar de acordo com o desenvolvimento, o espírito, e também com o mundo que ele vive. Tá? Então, essa questão dos espíritos puros e do perispírito leva a gente, então, para qual estado que nós podemos estar. E é isso que o Livro dos Espíritos vai cobrir. São 3 estados, praticamente, que ele coloca na pergunta 226. Né? Então, nós temos os espíritos puros, que não precisam mais de encarnação, eles estão num mundo mais desenvolvido, numa condição muito mais desenvolvida, mas ainda precisa de um perispírito. Nós temos os encarnados que estão na matéria, que é o nosso caso, né, que eu estou vendo em vocês aqui. E existem os espíritos errantes, né? Os espíritos errantes são aqueles que estão numa condição temporária, né? E eu até coloquei aqui. Bom, eu erro hoje, eu viro errante amanhã, né? Porque nós estamos errando o tempo todo, né? E aí, quando a gente desencarna, a gente vai estar se preparando para uma nova encarnação. Porque a gente vai ter que verificar tudo aquilo que a gente cometeu de errado, vai ter que começar a purgar tudo aquilo que a gente aprendeu. Na erraticidade, a gente vai trabalhar o nosso desenvolvimento, o nosso aprendizado, né? Então, entender aquilo que a gente fez, receber todas aquelas as vibrações contrárias da questão de ação e reação, o quanto aquilo nos fez aprender e se desenvolver, para poder voltar para uma próxima encarnação. Então, os errantes é exatamente isso, né? Eu estou aqui esperando minha próxima encarnação para eu poder voltar, para eu poder ver tudo aquilo que eu aprendi efetivamente e tentar melhorar, né? Então, nós vivemos essa vida transitória de encarnação e erraticidade num ciclo em que, para cada vez que a gente vem, a gente aprende mais alguma coisa. A gente tem a oportunidade de aprender um pouco mais, de ajudar um pouco mais, de crescer um pouco mais. A partir do momento em que a gente começa a ter um pouco mais de esclarecimento e começa a perceber o caráter, né, transitório de tudo isso, a gente começa a ver que assim, bom, a minha vida física, o meu bem-estar vai depender muito do meu esforço, mas não só disso, vai depender também do aprendizado que eu tenho, né?
Então não é assim, tem gente que fala, meu Deus do céu, por mais que eu me esforce, por mais que eu faça, eu não consigo sair desse problema. Né? Por quê? Porque, infelizmente, às vezes a gente tem que passar por algumas dificuldades. E enquanto eu não aprender com aquilo, eu vou estar passando de novo por aquela questão. A questão de a gente passar por paixões, né, e uma vida de dificuldades vai depender muito da gente, né, o quanto a gente observa essas questões e como a gente está apegado. Então, assim, a gente olha hoje na nossa vida e muito do que está se valorizando hoje, né, os socialites, os influencers, por exemplo, as Kardashians, né, a gente olha e as pessoas miram aquilo como se fosse um exemplo, né? Então, se eu vou pôr na TV, BBB é preferência, né? Então, muito do que a gente tinha de referências anteriores acabam sumindo, porque, infelizmente, é um momento em que a Terra está passando e que a gente vai olhar como isso vai se desgastar. Então, é aquela questão do programa que está passando toda semana, todo mês, e chega uma hora o pessoal cansa, né? Então, Faustão estava na Globo, chegou uma hora que não tinha mais. Então a gente vai começar a perceber também, né, o desgaste de tudo isso aí. A gente via programas que pareciam intermináveis, ou no cinema, as coisas como aconteciam, e isso vai se desgastando, porque as pessoas começam a ver, né, como a gente mesmo, estou vivendo a minha vida e chega uma hora e fala assim, mas o que eu tenho de real mesmo nisso aqui, né? O que isso realmente está marcando a minha vida, o que eu estou crescendo com isso. Então, chega o momento da reflexão, e às vezes pode chegar tarde na nossa vida, né? Ou às vezes nem chega, em que a gente vai ter que rever essas nossas paixões, né? Rever como os nossos comportamentos estão nos ligando. Infelizmente, no livro dos Espíritos ele comenta muito disso, e ele pergunta diversas vezes, né? Mas quanto tempo eu fico na erraticidade? Quanto tempo demora, né? Qual a frequência com que vai acontecer? Como tudo isso se processa? Vai depender muito de cada um, né? Então ele fala assim, normalmente o tempo na erraticidade é mais ou menos longo, né? Então você vai ter que aprender coisas novas, você vai ter que rever o que você fez para depois voltar. E o interessante, no Livro dos Espíritos, ele coloca mundos superiores, e ele não fala mundos puros, tá? Porque nos mundos puros a gente já falou que não precisa mais reencarnar, né? A reencarnação é imediata. Então, eu me desliguei do corpo, eu já me conecto em outro, porque a vida se processa muito mais rápido, né? O meu estado da erraticidade precisa ser mínimo. Eu estou aprendendo e estou colocando em prática na minha vida encarnada. Essa ligação à matéria que a gente tem vai depender muito de cada um, né? Mas a gente lê na doutrina sobre o quanto ficar preso à matéria prejudica o nosso desenvolvimento depois da desencarnação, né? Ele recentemente, o Brejo da Vida Eterna, e ele conta 4 casos distintos, né? Então, eram 3 espíritas, uma evangélica e um católico, né? E cada um deles tinha uma vida distinta. Então, dos 3 espíritas, mostra um que desgastou demais o corpo, mas ele tinha muito a receber, né? Muitos créditos pelo trabalho que ele fez. E isso ajudou ele. Então vieram para fazer toda a desconexão, para que ele pudesse se desligar mais facilmente. Mas ele estava tão preso ainda à matéria, né? Ele ajudou muito pouco a família dele a fazer esse desligamento, que ele sofreu muito tempo para fazer isso. Então, apesar de ser espírita, apesar de estudar, apesar de saber tudo, né? Ele não se preparou devidamente. No segundo caso, era um pai de família que ele veio numa vida muito mais tranquila, mas ele acabou desencarnando com tuberculose. Então, o pai dele, que já estava desencarnado, veio ajudar, e ele educou a família de tal maneira que no dia, né, na noite da desencarnação dele, a família estava orando com ele, né? Então, ele praticamente conseguiu desligar todos os laços e teve uma transição muito tranquila. O caso mais interessante é o terceiro dos espíritas, porque era uma mulher, Adelaide, que trabalhava com órfãos, e nesse orfanato dela, então, muita gente ajudando, né? Só que ela se prendeu aqui. Então, Bezerra de Menezes ajudava, e ele veio então e falou assim, olha, é uma questão de você se desligar agora, né? Só que ela não conseguia se desligar.
Porque as pessoas ainda desejavam muito o trabalho dela. Você tem que estar aqui com a gente, você tem que orientar a gente. E isso prejudicou demais. Então, no último capítulo conta sobre como uma pessoa, um espírito mais evoluído, que trabalhava na casa transitória, teve que chamar todo mundo e falar, olha, vocês estão segurando ela. Né? E ela tem que seguir em frente, porque o trabalho é isso também. Né? Na vida, tudo é transitório. A gente às vezes fica preso, achando que, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso por ele, eu preciso ajudar. Cada um vai ter o seu papel. Né? Cada um vai ter o seu desenvolvimento. Não vai ajudar a outra pessoa, você ficar, né, conduzindo. Então os filhos, né, chegaram, minha filha, aprende a fazer isso, minha filha, mas não vai adiantar. Chega uma hora que eles têm que fazer. E aí, depois dessa oração, o espírito voltou à terra e ele falou assim, eu não consigo mais me ajustar. Ele falou, você não tem mais energia que te prendia no corpo. Então, todas aquelas vibrações dos demais encarnados, né, que desejavam que você ficasse, que estavam pedindo o seu apoio, eles se desligaram. Então, você não tem mais por que voltar. E ela sozinha conseguiu desligar todas as conexões do corpo físico. Né? Ficou só um último canal, que daí os amigos espirituais vieram fazer essa desconexão. Então, nós temos que desenvolver muito o nosso método, né? O nosso processo e a nossa elevação espiritual, sem esquecer que a gente vive na Terra. Né? Tem uma outra passagem do Evangelho que fala isso. Você está aqui, você tem que viver como um ser encarnado. Então, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que receber salário, eu vou ter que ter dinheiro, vestir roupa, comer. Tudo isso aí faz parte da nossa vida. Mas já temos que começar a pensar na vida espiritual, né? Para que a gente possa se desligar. E, às vezes, eu tinha muito essa reflexão, né? Puxa vida, basta ter vontade, basta ter... eu ler muito, né? Eu me educar muito, que eu vou estar preparado. Não é isso. Você tem que praticar bastante. Né? Tem que praticar se desligar das coisas, se desligar das suas paixões. Então, todo mundo tem aquilo. Fala, poxa, eu adoro fazer isso. Né? Eu adoro o meu trabalho, eu adoro a minha atividade, adoro a minha família, né? Adoro uma cidade, um país. Né? E isso tudo é transitório, é passageiro. Né? Então, várias vezes assim, você está trabalhando, eu gosto muito do que eu faço, não quero largar isso aqui, mas chega uma hora que assim, você vai ter que mudar. Né? Ou porque você vai ser promovido, ou porque você vai ter que ir para outro lugar, ou porque você vai ter que aprender outra coisa, ou porque as pessoas que estão ao seu redor também mudam, porque a empresa fecha. Né? Tem tanta variedade, e às vezes a gente fica... preso numa condição, numa situação, tentando levar a vida sempre da mesma maneira para tentar resolver, né? Aquela história de eu quero que as coisas mudem, mas estou sempre fazendo igual, né? Quando que eu vou começar a fazer diferente, né? Para ver as coisas mudarem? Quando que eu vou olhar aquilo que está acontecendo para eu tentar aprender um pouco? Né? Ele continua no Livro dos Espíritos falando sobre todas essas condições, né? E praticar na encarnação e como a nossa vida está conectada, né? Ele fala muito sobre a erraticidade nessa primeira parte, e ele fala assim, na erraticidade, nós somos felizes ou desgraçados, né? E ele pergunta, então se eu estou demorando muito tempo, né? Ele fala assim, vai depender de você, né? Vai depender de como você vai viver isso aí. E ele pergunta depois também sobre mobilidade dos espíritos errantes. Então, uma vez que a gente começa a se desligar e a gente começa a ter uma conexão mais espiritual, a gente passa a ter possibilidades, né, outras. Então, eu vou ter uma mobilidade espiritual. O livro do Chico Xavier falava muito sobre isso, né? A mãe dele foi para Saturno e viu uma situação, né? Ele conseguiu para ir no nosso lar. Então, quanto mais a gente deixa essas paixões de lado, mais a gente se desliga desse mundo, a gente consegue pensar na vida futura, né? Por fim, ele fala sobre os espíritos puros, né? Qual é o trabalho dos espíritos puros em si? Né? O trabalho dos espíritos puros é justamente vir em nosso auxílio, né? Então, Jesus Cristo voltou na Terra, né? Tantos espíritos voltaram,
por trabalho, né, de caridade, por nos amar, por trazer essa centelha de Deus e falar assim, a caridade é que realmente move o mundo. Né? Tudo aquilo que a gente faz, eu falo, não, eu vou me desenvolver, não adianta por você. Tudo que você acha que eu vou fazer por mim, vai ser muito pequeno comparado com o que eu posso fazer para o outro. Comparado com que aquilo que eu consigo ajudar o outro a se desenvolver. Mostrar para o outro, o outro vencer as barreiras, vencer as dificuldades. Então, de nada vai adiantar eu sair correndo, né? Me preparo para uma maratona, chego lá e aí todo mundo ficou para trás, né? Eu vou ficar sozinho lá. Então, quem que você vai amar? Quem que você, né? Como vai ficar a sua família? Como vai ficar aqueles que você ama? Então, passa a ser uma coisa egoísta. E aí entra muito em contradição, né? Falou, será que eu fiz certo, né? Eu só me desenvolvi não espiritualmente, mas intelectualmente, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar hoje. Vou deixar um tempinho agora para perguntas, ideias, discussões. Fiquem à vontade. Diga. Obrigado pela palestra. Tem uns caras segurando ali. Muito legal. Teve uma coisa que você falou no começo que me despertou a curiosidade, que foi uma coisa que eu não tinha ouvido antes, que diz que os espíritos puros têm o perispírito. E você tem alguma coisa a mais para falar sobre isso? Tenho. Foi interessante porque quando eu comecei a ler sobre isso, né, a primeira coisa que me veio foi assim, poxa vida, eu posso falar então sobre os perispírito, né? E na pergunta 186 ele fala sobre isso, que os espíritos puros, vou até pegar aqui essa parte, que eu acho que foi a mais importante, apesar de ter ido em outro capítulo, foi justamente para poder colocar, né? Ele fala assim, nos espíritos puros persiste um perispírito muito etéreo, que é como se não existisse. Tá? Fica claro que o espírito somente pode viver e se apresentar por meio do perispírito, e que ele se depura conforme ele se desenvolve. Tá? Lógico. Só pode viver e se apresentar? Se apresentar, então assim. Se apresentar. Então o espírito em si é eterno, certo? Mas mesmo os espíritos puros precisam de alguma forma corpórea, que seria o perispírito, né? Para que ele possa se demonstrar. Então, eu não cheguei a uma conclusão assim, Deus tem um perispírito, mas nesse caso ele deixa bem claro, os espíritos puros sim têm um perispírito que é praticamente a forma que você vê. Né? Se ele não tivesse esse perispírito, ele não conseguiria se apresentar de alguma forma que a gente pudesse observar, ou que mesmo outros espíritos. Eu acho até que ele consegue se apresentar, mas a gente não seria capaz de perceber. E ele não teria condição também. Então, se você pega um dos livros do André Luiz, ele fala que existia uma câmara e que aquele espírito puro só conseguiu chegar porque eles conseguiram colocar energia lá dentro, mas de certa maneira ainda é o perispírito daquele espírito que está se apresentando. Né? Ele não consegue agregar matéria para formar um perispírito visível para aqueles que estão ali, né? Porque a gente sabe que existem os níveis, né, de compreensão, mas que ele tem sim perispírito para poder fazer. Interessante. Né? Eu acho que eles falam o seguinte, justamente porque existe Deus, a matéria e o Espírito. Deus no Espírito, o Espírito na matéria, e são as três coisas separadas. Como existe o Espírito, ele tem a identidade dele. Essa identidade dele é de acordo com o que ele é. Quando ele é bem áspero, bem ainda não tão evoluído, ele tem uma identidade, mas ele nunca perde essa identidade, mesmo que talvez ele chegue a Deus, que a gente não tem essa... Deus, ele não sabe o que é, ele sabe que não é Espírito, e Kardec fala que não é Espírito. E aí, sei lá, você evolui bastante, você ainda tem a sua identidade. Sou eu aqui, gente. Você está no meio de todo mundo, você é quase todo mundo, mas você é você ainda, porque você não perde a sua identidade. O mais engraçado, assim, que num certo ponto dessa questão da 186 ou perto disso, ele fala que os espíritos perdem o perispírito apenas quando transitam de um mundo para outro, porque daí ele vai fazer vai perder o perispírito aqui e vai criar um novo. Mas ele afirma categoricamente que fora dessa condição eles não deixam de ter perispírito. Interessante. Eu fui pesquisar umas outras coisas, tipo assim,
roupa, né? Como é que fica toda essa questão? Não era... Mas a palavra importante que você descreveu, eu fui até ler aqui, é isso, ele se torna tão etéreo que é quase que imperceptível. Sim. Então aí é que vai demonstrar... Talvez por isso que quando pessoa, né? Claro que espíritos puros, né? Talvez nenhuma pessoa que esteja na Terra tenha visto um espírito puro, mas assim, meu entendimento é que talvez o espírito puro, por ter esse perispírito tão etéreo, talvez é por isso que o pessoal descreve como luz, um ponto de luz, alguma coisa assim, né? Sim. É um negócio que E também tem outra coisa, né? A gente fala muito assim, perispírito. A gente conhece a matéria, certo? Então eu conheço esse corpo grosseiro que está aqui. Agora, perispírito, os níveis dos corpos, camadas, assim, são infinitas, né? Então, pode ser que a gente está falando perispírito, uma coisa que nem passa pela nossa mente, o que seja. É exatamente isso. Mas que tem, assim, alguma forma, né, de se conectar ao planeta, né, a um lugar onde ele vive, pelo menos eu não me lembro qual foi a obra, mas eu li sobre isso e eu acho que eu até comentei na semana passada, que eu ia falar apenas de 3, porque eu não tenho conhecimento para falar mais do que isso. Mas eu me lembro de alguma obra, acho que eu estava comentando com o Bárbara, com o Rodrigo outro dia, que fala exatamente de outras camadas que a própria codificação não tratou em detalhes e que hoje existem mais detalhes sobre isso, que a gente tem dificuldade ainda de entender, porque tem muitos outros níveis. A gente não consegue entender nem os 3, né? Então, quando chegar nesse ponto, então a gente fala assim, sobre as formas do perispírito, a transformação, como a gente atrai, eu fui tentar ler sobre roupa, porque eu falei assim, bom, eu quero falar sobre perispírito, né? Deixa eu ver se eu preciso chegar nesse ponto, né? Como é que a gente forma a roupa? Né? Então, eu desencarno com a roupa que eu tô, eu penso uma nova, né? Será que existe fábrica de tecido para fazer roupa? Né? Então, são coisas que não entram assim, no detalhe, né? Comida, né? Alimentação, tudo isso a gente sabe que existe, mas não existe a descrição. E talvez a gente precise de mais compreensão para poder chegar lá. E o perispírito tem a ver com o ambiente que você está, né? Se você está na Terra, o perispírito pega imagina que ele tem que atravessar todo o nosso planeta, o nosso universo conhecido. Já se falam de multiversos. Vamos pensar no nosso. Se ele tiver que sair daqui e ir até o final do nosso universo, de um planeta que nem lá, se ele mesmo que ele tenha um perispírito muito tênue, para ele fazer isso fisicamente seria impossível. Então o que ele faz é o seguinte, ele larga o perispírito dele aqui, que ele falou, e pensa ele está lá. E lá ele pega com os materiais e faz com o que ele quer, os mais evoluídos. A gente não, a gente fica parado aqui na Terra até a gente melhorar e ter capacidade de subir. Tem bastante coisa para discutir, né? Eu gostava de ver, eu li sobre Eurípides Barçanufo, ele tinha algumas capacidades, né, mediúnicas espetaculares, né? Depois, se tiver chance de pegar o livro dele também, então ele conseguia aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então provavelmente ele também ficava com 2 perispíritos, né? Olha só. Tem um caso que Kardec fala que uma professora, né, na revista Espírita, que ela estava numa sala, era um colégio de meninos, ela estava na sala, todo mundo vendo ela aqui, e ela apareceu fora. E a gente vendo ela fora. Então ela tinha essa bicorporidade. Eu acho que o Kardec tem uma história. Não, desculpa, Kardec não. Chico Xavier teve uma história dessa também. Chico não sei, mas o Eurípides sim, ele estava dando aula e ele ajudou um parto a não sei quantos quilômetros de distância. E ele falou, mas a gente viu ele. Eu acho que você tem uma palestra aqui porque isso tem que ser mais entendido. Porque não é em relação ao perispírito e sim a espaço-tempo, que é uma coisa um pouquinho mais. Eu já li sobre isso. Uma palestra, quem se habilita para falar sobre isso, mas é legal. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Cleiton, muito bom. Vamos fazer uma oração então para agradecer e para nos levar ao nosso pensamento, agradecendo a Deus a compreensão que tivemos, a Jesus pelo esclarecimento, pelas ideias, que possamos extrair de todas essas palavras, essas discussões, aquilo que vai orientar o nosso espírito, o nosso crescimento. Agradecemos os nossos mentores, que protejam essa casa, protejam a todos nós, os nossos familiares e os necessitados que estão colocados nesse livro de vibração. Agradecemos a oportunidade que temos de estar aqui todas as quintas-feiras, nos ajudando aos desencarnados,
ajudando cada um de nós a crescer e aprender um pouco mais. Esteja conosco, Senhor, nessa noite, que assim seja.